Vamos falar de timidez? Você é uma pessoa tímida? Toda vez que a gente vai começar um vídeo, né, o Felipe fala que a gente precisa bater a palma pra falar que começou. O Miguel faz isso todas as vezes com os vídeos dele, pra ele saber exatamente onde ele precisa fazer o corte. Começou o nosso vídeo. O meu nome é Cláudia Detter e eu sou terapeuta consteladora familiar. Estou com vergonha de fazer esse vídeo. Calma que eu acho que eu não tô sendo expressiva. Calma que eu acho que eu não tô falando da coisa certa e eu preciso organizar as coisas no meu cérebro. Eu sei que você pensa assim, desse jeito. Na hora de criar um conteúdo, na hora de falar algo, na hora de falar sobre você, na hora de falar sobre sua profissão, e eu passo pela mesma coisa. Eu já dei aulas, assim, sequenciais por vários dias ao vivo para um monte de gente, 5.000 pessoas assistindo, mas gravar um conteúdo onde eu simplesmente estou colocando minhas ideias, conversando, ainda é algo novo para mim. Eu acho que eu encontrei um gatilho que causa muito dessa vergonha que eu tô aqui de gravar esse vídeo e a vergonha que você também sente na hora de você gravar um conteúdo seu, de você expor suas ideias, de você falar sobre sua profissão e tudo mais. E esse gatilho é realmente o chamado começo de tudo. O que é esse começo de tudo? O que é esse lugar? Como que sai desse lugar, desse começo de tudo? Primeira coisa é que você vai precisar sair desse lugar do mesmo jeito que eu tô aqui. E esse começo de tudo, na maioria das vezes, ele precisa ser explicado. Então, a gente sente um certo desconforto porque a pessoa que tá aí do outro lado não sabe quem a gente é, não sabe por que a gente tá aqui, não sabe por que a gente tá falando aquilo, não sabe nada sobre a gente. E a gente chegar já com um conteúdo direto, a gente se sente desconfortável, afinal de contas, a pessoa não tá acostumada com a nossa voz, com o nosso jeito, com o que a gente fala, com o que a gente se expõe e nada do tipo. A partir do momento que eu realmente falo pra vocês o que eu vim fazer, eu me sinto bem melhor. E isso é uma técnica que, assim, vai além de constelações. Afinal de contas, toda vez que você chega em um determinado lugar, aquele lugar ele precisa te receber e receber. E assim, vai ter gata miando, vai ter vizinho gritando, vai ter gente com som alto na rua, tudo para poder atrapalhar você no que você vai falar. Enfim, a vergonha ela tá tão enraizada na gente, no que nós precisamos ser diante das outras pessoas, no que as pessoas vão falar da gente, que a gente esquece o quanto de conteúdo bacana que talvez a gente tenha para passar para o outro, o tanto que nós temos a mudar na vida do outro. Às vezes, aquela questão que você não quer conversar, ou aquela questão que você está com vergonha de expor, ou aquele ponto, aquele assunto que você fala assim, poxa, eu acho que todo mundo precisava saber, porque mudaria a vida de muita gente, você não expõe exatamente por conta da vergonha, exatamente por conta daquele negocinho ali que fica te segurando, daquela crença limitante de que você precisa ser boa o suficiente e perfeita. E aí eu te pergunto, por que a gente tem tanto medo das pessoas? Tanto medo do julgamento, tanto medo da pressão social de que talvez eu não seja boa o suficiente, ou talvez eu não seja aquela pessoa adequada para falar sobre aquele assunto, ou talvez eu não seja expert melhor daquele assunto. Por que a gente tem tanta pressão sobre isso? Ou seria que talvez a gente não tenha tanta pressão? Talvez a gente tenha um auto-julgamento de que eu precise ser ruim, de que nada de mim é tão bom o suficiente que eu não possa ajudar o outro. Cara, isso é um formato de egoísmo muito pesado. A gente não pode ser tão egoísta assim. E um outro ponto também que você precisa olhar quando a gente fala de vergonha, quando a gente fala de, né, dessa sensação ruim, é você lembrar o porquê que você tá fazendo isso. Por que eu tô ajudando outras pessoas? Aonde eu quero chegar nisso? Então, o nosso propósito, aquele lugarzinho ali onde a gente... Por que eu tô fazendo isso? Ele precisa estar ativado. Sei lá, se você, por exemplo, não tem essa questão aí de ativar pessoas, não quer trabalhar com isso, você quer vender uma roupa. Cara, o seu foco, ele precisa ser olhar para aquele vídeo, olhar para aquela criação de conteúdo e falar, eu quero pagar minhas contas, eu quero ter dinheiro para pagar os meus funcionários, eu quero poder viajar, eu quero poder expandir minha loja. Ah, não, no caso é porque você é terapeuta, que a maioria aqui de vocês que vocês me seguem são terapeutas. Gente, vocês trabalham com inúmeras terapias que ajudam o outro.
que pode auxiliar na resolução de problemas que as pessoas estão sofrendo, mas elas não têm consciência que elas estão sofrendo e nem qual que é o problema. Se você não se apresentar e não falar o que você vai melhorar na vida delas, como é que você vai querer realmente fazer do seu propósito, ou da sua vida, ou de qualquer coisa, porque você está sendo limitado por uma vergonha? Sabe o que eu acho? Eu acho que eu realmente estou encontrando um lugarzinho aqui que eu gosto. Só não sei se vai ser essa iluminação, se vai ser esse jeito. Eu acho que é sobre esse falar, sabe? Falar mesmo de uma forma que a pessoa entenda o que é crença limitante e o que aquilo realmente limita a vida dela. Porque a vergonha é uma coisa que até me limita também. E limita muita gente. Então é nesse ponto que eu falo assim, poxa, é pra isso que eu vou gravar esses vídeos, sabe? É pra despertar cada vez mais pessoas. Esse vídeo aqui é bem curtinho, porque eu tenho que buscar os meninos na escola. E é realmente pra falar e pra dar aquela abertura nesse canal, sabe? Pra poder falar assim, poxa, começou algo novo. Poxa, tem alguém aqui pra falar de constelação? E para falar de vida real, e para falar de tabu, e para falar de várias coisas que ninguém mais fala, de uma forma um pouco mais tangível, de um pouco mais pegado ali mesmo, sabe? E para abordar assuntos que realmente são difíceis, mas que ao mesmo tempo alguém tem coragem de falar, e que a gente pode abordar de várias formas diferentes, e que a gente pode colocar a cachola para funcionar de várias formas diferentes. Beleza? E até o próximo vídeo. Acho que é isso, né? Sei lá. Não sei como que eu encerro, como que a gente vai encerrar, se é um minuto de pensamento, minuto sistêmico, pensamento sistêmico, não sei, enfim. A gente vai fazer alguma coisa. Tchau!